Fala pessoal, Dad na área, e sim, trazendo hoje uma review honesta da Prasma Antecipação. Mas esqueci que tá o nome dela, tá? Mas não importa, trazendo review do categoria 10, do prêmio de coleção dos Prasmas. Que, ao contrário dos seus Minions, é sim muito interessante, tá? E é bem interessante o conceito da habilidade, tá? Tá, mas antes que da habilidade tem, quando está no categoria 10, tá? Que acontece que a habilidade muda, tá? Para quem não sabe, a habilidade plasma convencional, tá? Que é uma passiva que ativa quando o dragão adversário usa roubo de vida. Só que para isso poder acontecer, tem que ser um plasma enfrentando um vampiro, um corrompido, algum outro dragão que tenha algum golpe assim. Mas a habilidade colônia de plasma funciona totalmente diferente, tá? E eu vou estar explicando isso para vocês, mas antes disso, gostaria de pedir para vocês deixarem seu like, tá? Compartilharem o vídeo e também queria agradecer aqui aos patrocinadores desse vídeo, tá? Primeiramente o Pirate por ter me cedido aqui a conta para eu poder estar testando esse dragãozinho, tá? E o legendário George, tá? Que fez alguns vídeos testes mostrando, enfrentando esse dragão, tá? Então vou estar dando os créditos assim do vídeo em si, né, das gameplays para eles, tá? Enquanto eu explico a habilidade para vocês e avalio esse dragão em si, tá? Primeiramente, eu estou explicando como que é a colônia de plasma, tá? Por que ela funciona diferente? A colônia de plasma é tipo uma passiva bem forte. Se essa passiva, esse conceito, mais do futuro no jogo, se aplicar a outros dragões, aí vamos começar a ter certos problemas, tá? Por quê? Porque essa passiva funciona o seguinte: ela transforma, tá? Resumindo aqui para vocês, todos os dragões aliados em plasmas, tá? É como se fosse uma passiva de campo, tá? Ela transforma todos os dragões, dá habilidade para todos os dragões ali de plasma, tá? Eu falo transforma caso o dragão não tenha nenhuma habilidade. E isso é bem interessante, tá? Porque vamos pegar aqui outras famílias. Karma ambiciosa. Prêmio de coleção dos karmas. Já pensou se ela tivesse o conceito da passiva dela? Fosse algo assim, fosse lá. É, karma, vingança absoluta. Ou fúria vingativa, sei lá, uma parada assim. E ela transformasse todos os dragões em karmas. Pô, já pensou um nó da redenção? Tancando, podendo tancar hit? Ou um supremo elevado, ou um voodoo. Isso, tipo, muda muita coisa, tá? Esse conceito de habilidade abre margens para muita coisa, tá bom? No jogo diferente, novas habilidades, tá? Como disse, é algo bem interessante, tá? E quem sabe também possa vir até uma sugestão de inscrito, tá? Deixar o comentário passando aqui, que é algo que eu esperava que fosse vir quando foi anunciado os plasmas de mostrar habilidade. Conceito de veneno, né? Já que a família é literalmente baseada em toxinas, venenos, vocês podem ver por essa roda que fica embaixo deles, tá? Mas não veio acontecer, tá? Mas quem sabe isso aqui também não abre margem para habilidades tipo isso de envenenamento, de combustão. Mas a gente tá aqui para falar dos plasmas, tá? Dessa plasma específico. Isso é bem interessante, essa habilidade, tá? Deixa ela bem mais usável do que seus minions, tá? Mas, se não for suficiente, tá? Ela ainda conta com uma skin, tá? E essa skin só se consegue completando a sua coleção, que atualmente está sendo bem chatinho de completar. Tá, mas o que essa skin faz no dragão? Primeiramente, transforma ele no categoria 14, dando como buff de vida simplesmente 376 mil de vida no total, com runa de vida, é claro. Se a gente for pegar isso em uma mestre, os buffs de uma mestre mais runa não, né? Mais torre, isso aqui deixa ela muito monstro, tá? Ela tem mais vida do que a maioria dos heróicos comuns, tá? Comuns que a gente tem que lembrar que tem o oculto nobre, que tem pouca coisa a mais de vida do que ela. Então, tipo, ela fica muito monstra com isso daqui. E se não fosse o suficiente, essa habilidade, né, de devolver o ataque de roubo de vida, tá? Aumenta o dano, ou seja, aumenta o dano em 25%. Então vamos supor que você está enfrentando um sangue divino, tá? O sangue divino vai roubar a vida de você.
O ataque normal dele é 100 mil de dano, tá? Só que a skin tá buffando a sua habilidade, ou seja, ele não vai receber 100 mil de dano de volta e ter a cura anulada. Vai ter recebendo 100 mil mais a porcentagem do buff, tá? Se eu não estou enganado é de 40%, tá? De 40%, que é um pouquinho mais do que os prêmios, do que as categorias 9. Então, se for considerar aqui que é 40%, 45%, tá? Acho que é 40% ou até menos, tá? Porque não saiu artes falando ou informação de quanto que é essa porcentagem, tá? Vamos considerar aqui que é 40%. Vai estar recebendo 140 mil de dano, tá? Lembrando que essa passiva ela não devolve essa habilidade com crítico. Então, sei lá, se algum dragão usar uma presa ou roubo de vida e der crítico nela, ele não vai estar tomando crítico. Só o dano neutro, que já é forte por si só. Os únicos dragões que conseguem se safar são os corrompidos, porque eles estão com shield. Se eles não estiverem com shield aí, eles só levam dano mesmo. Então, é isso que torna ela muito forte, tá? Como eu falei, é uma habilidade muito interessante, porque é uma habilidade que transforma todos os outros em plasmas. Ou seja, às vezes ali o dragão que tá ali não é ela, pode ser um karma. Vamos pegar aqui um dragão que tem os elementos parecidos. Karma resistente, aí sei lá, o ganancioso foi usar a presa nele, o Karma devolveu o dano porque tá com essa habilidade, né? Ele ganhou agora habilidades plasmas, tá? Ainda tem essa coisa de simulado, porque não sei se vai bugar o jogo, porque se o Karma tancar o golpe, a habilidade é rebatida, porque o dano não acontece, né? Então, muito provavelmente, em uma situação que seja um Karma, tá? Ele não vai tancar, tá? Quando isso acontecer, o golpe vai ser só devolvido, tá? Isso aqui é um conceito de golpes que não dá para defender. Para quem não sabe, existem 3 golpes, se for considerar essa passiva dos plasmas, que não dá para ser defendido. Que é o Fatality dos Eternos, tá? O Atomic Ace dos Quânticos e esse ataque, tá? Então quando tiver um Karma sendo com essa habilidade da Plasma, tá? Com a colônia de Plasma, ele não vai estar tancando caso seja um golpe de roubo de vida, tá? Mas antes da gente estar falando dos seus elementos, eu preciso contar mais uma coisa sobre a habilidade, tá? Na verdade, mais duas. A primeira é que mesmo se você matar ela, tá? Você não desativa a habilidade colônia de plasma, por essa ser uma habilidade de campo, tá? Então você se lascou se você estiver enfrentando ela, se seu time todo for dragões que são baseados em roubo de vida, ou ter como habilidades. E outra coisa é que quando você está enfrentando um plasma, seja ela ou dragões que estejam sobre o efeito, tá? Tem um aviso, tá? Eu já falei disso em um vídeo, só que eu acho que o pessoal ainda não sacou isso, tá? Que tem um avisozinho lá no ícone da habilidade de roubo de vida. Que é para poder te ajudar a evitar de cometer erros, tá? E é isso aqui é a única desvantagem, tá? Que essa habilidade tem porque ela avisa o jogador. No caso, esse efeito não acontece com o bot, tá? Mas já tem relatos de que se for uma batalha contra o bot, dificilmente vai estar usando presa. Eu, a gente tem que ver isso aí na prática ainda, tá? Talvez a gente veja isso mais na prática com a chegada do heróico da família. Agora sim, vamos falar dos seus elementos, tá bom? Ela tem elementos bem interessantes, ó. Ela tem elemento gelo, magia, puro e beleza, tá? Dois elementos do mundo antigo que eu já falei que são algo bem interessante. Um dragão ter dois elementos do mundo antigo. É uma categoria 14, né? Com a skin. Vida pra caramba, mais vida que heróico. Então, tipo, é muito interessante, tá? Esses elementos do mundo antigo são muito interessantes. Elemento gelo, tá? É um bom elemento. Até elemento puro como defensivo, só toma crítico para primordial, que tem muitos dragões com esse elemento. Mas é algo muito melhor do que ter o elemento magia como defensivo. Que aí estaria tomando crítico para caos, tá? E não são poucos dragões com elemento caos, que a gente vê mais no meta. Então, tipo, ela vai estar tomando crítico para primordial, mas poderia ser pior. Poderia estar tomando crítico para elementos caos que está presente em dragões muito fortes, né? Como o sangue divino,
O dragão que a gente citou anteriormente aí, né? O Nora, a Redenção. Então, tipo, é mais interessante realmente esse elemento como defensivo, tá? Do que um elemento mundo antigo. Principalmente para um dragão que vai estar tendo que tancar por conta da sua quantidade de vida. Então, eu particularmente gostei, tá? Eu gostei dessa habilidade, do conceito dela, de como ela vai estar funcionando. Melhorou essa família? Sim, melhorou. De certa forma, sim. Mas só o categoria 10, o heróico, tá? Porque os Minions não têm essa habilidade, tá? Eu já fiz duas reviews aqui, tá? Pretendo terminar de trazer review de toda a família dos Quânticos. Dos Quânticos não, né? Dos Plasmas. Sim, tá faltando só do Esporo e do Alternativo. Ou do Alterado, tá? Mas eles não são tão interessantes quanto o prêmio. Outra coisa que muita gente pergunta: será que os outros dois anteriores vão ter skin? Talvez sim, tá? Vai ter um evento de coleção aí dos Plasmas, já que o heróico tá chegando. Talvez muito provavelmente venha a skin desses dois. Ou não, tá? É uma possibilidade. Mas vou deixar aqui já a minha nota pra ela, tá? Vou estar dando uma nota aqui pra ela de 7, tá? Ela é muito interessante esse conceito da habilidade como suporte, mas tendo em vista que ela vai ser só um tanque, tá? E não tem nada mais de acréscimo, ela perde muitos pontos para poder estar ganhando 10, já que ela só tem só essa habilidade, muita vida, e isso vai estar favorecendo ela. Ela não tem nenhuma habilidade de recuperação de vida, de ganho de turno. Então essa é a minha nota para ela, tá 7. Eu espero que tenham gostado do vídeo.